agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz de Cristo Jesus. Quero, esta manhã, passar aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Mateus capítulo 17 e o versículo 1 e 2 vai dizer: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais uma vez estar aqui na Tua presença. Ó Deus, que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor esteja me usando como canal, ó Deus, para transmitir aquilo que Tu deseja falar aos nossos corações. No nome precioso de Jesus, amém. Querida, quando eu estava fazendo a minha devocional, é algo muito tremendo assim, né? Algo não. A palavra de Deus tremenda me falando aos nossos corações. Mateus, capítulo 17, e o versículo 1 e o versículo 2. A primeira coisa que eu aprendi com esse texto foi que o Senhor nos convida para um particular. Um Deus querido que Ele sabe, né, que por nós só mesmo, nós não temos esse desejo tão ardente em nosso coração. O Senhor conhece que muitas das vezes nós vamos ser e dar prioridade em algumas coisas na nossa vida. E quando você vai ver, quando Jesus ele vai antecede a sua morte, e Jesus vai convidar os discípulos, esse mesmo, porque ele tinha 12, mas tinha aquele mais chegado, mais próximo dele. E você vai observar que ele chama Pedro, Tiago e João, e ele vai os convida para ir orar com ele, porque a sua alma estava profundamente angustiada. A Bíblia vai dizer, e a gente aprende o convite de Deus. Mas observe que Jesus passa um tempo, deixa eles ali, sobe mais adiante e vai orar. Quando Jesus desce, os pegam dormindo, com seus olhos pesados, porque eles estavam cansados, e não conseguiram vigiar. O Senhor fala com eles, o Senhor diz: não, vocês não conseguem nem vigiar uma hora sequer comigo. E Jesus torna a orar, e quando Jesus volta, pega eles em um sono. Então nós vamos ver, querido, que sempre Deus sabe, que a nossa estrutura sempre, assim, é tendenciosa, a se não, como eu posso dizer, é tendenciosa realmente a pender mais para as coisas da carne. E por isso Deus sempre vai estar nos chamando, nos alertando, nos convidando. E nesse momento aqui, Deus chama Pedro, Tiago e João para um particular. Querido, tem coisas queridas, que Deus vai chamar eu e você num particular. Ele vai querer revelar, porque como eram 12 discípulos, Jesus não chamou a todos, mas chamou eles 3 em particular. Porque Deus desejava ter um particular com eles. Deus desejava falar algo para eles. Sabe, querida, que eu aprendo aqui, que o Senhor me ensina, desculpa, um negócio aqui que estou fazendo aqui. O Senhor me ensina um Deus que deseja ter um particular comigo e com você. Eu sei que Deus tem um monte de filhos, Nós temos um monte de irmãos em Cristo Jesus.
mas vai ter momentos na nossa vida, vai ter horas específicas na nossa vida que Deus vai nos chamar para um particular. Aqui vai mostrar que Jesus prediz a sua morte. Eles estão andando com Jesus. Antecede o capítulo em que eles vê a multiplicação. Ou seja, tudo tem um momento certo na hora de Deus chamar. Não era todo momento que Deus estava chamando eles para um particular, mas nesse dia, nesta hora específica, Deus estava chamando para um particular. Então, querido, esses discípulos vão. E o que acontece quando nós recebemos e vamos para esse particular com Deus? A gente obedece esse convite. Porque nós precisamos entender que esse convite sempre vai vir da parte do Senhor. Porque o homem, por si só, ele não tem capacidade suficiente para ter esse desejo, né, de sempre ter o particular com Deus. Às vezes o corre do dia, a gente vai querer deixar o nosso particular para um pouco mais, e sempre esse pouco mais vai acontecer algo para que a gente não fique a sós com Ele. Mas a gente precisa entender que Deus que conhece a minha vida, a tua vida, Ele vai ter o dia certo para te chamar para o particular, porque Ele deseja falar, revelar, se mostrar para você. Aqui o versículo vai dizer que eles foram para um particular, a um alto monte. Olha, querido, a gente sabe que toda vez que a Bíblia refere-se sobre um monte, ele está falando lugar de adoração, ele está falando presença do Senhor. A gente vai ver o salmista Davi: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor. Referência, né, ao monte, presença do Senhor. A gente vai ver Abraão quando sobe ao monte Moriá. Não é para adorar ao Senhor, o Monte Sinai, né? Então a gente vai sempre ver que na Bíblia, quando está falando de monte, está falando lugar da presença de Deus. Observe que o Senhor diz a segunda coisa que a gente aprende aqui com esse texto, que o Senhor o leva para o monte, para o lugar da presença de Deus. Observe que ele não só chama no particular e ali ele fala. Não, ele o leva a um monte, ou seja, ao lugar apropriado para Deus falar com você. Tem tanta gente, querido, que muitas vezes Deus tem chamado no particular e muitas vezes vai dizer: fala aí, Deus, aqui, eu estou aqui sentado, eu estou aqui, né, fazendo alguma coisa, fala aí, não é? Mas claro, querido, que Deus ele vai falar com você. Vai falar quando você está lavando os pratos, está fazendo a comida. Ele vai falar sim quando você está se derramando, buscando na presença dele. Mas esse particular, que não você vê que nos textos nós vamos ver a caminhada de Jesus com os discípulos, você não vai observar que não foram todas as vezes que Deus chamou no particular. Não foram muitas vezes que o Senhor separou ele. Você vai ver que eles estão andando, mas o Senhor pega o barco, entra no barco deles e vai mais adiante, porque queria ficar sós com os seus discípulos, afastado da multidão. Sempre vai ter aquele momento particular que Deus deseja falar com você. Todos os dias Deus vai falar com você. Você vai buscar a face deles, Deus vai se revelar. Mas tem um dia que o Senhor quer fazer o particular com você. E nesse dia do particular, Ele vai te levar ao monte da presença dEle. Onde Ele não vai querer falar com outras pessoas, mas Ele vai falar um particular com você. Ele não vai querer que você espere, né, uma live, um culto, mas Ele está dizendo assim: eu quero levar você em particular, porque eu queria falar um particular com você. E aí Ele não só quer fazer um convite
né? Porque Ele sabe que eu e você é incapaz, né? De muitas vezes dizer assim, Senhor, eu quero ter um particular contigo. Não é? Esse desejo, muitas vezes a gente vai sempre dar uma desculpa, tenho algo para resolver, tenho algo para fazer, sempre vai colocar prioridades na nossa vida. E quando você observa, todos os convites vêm da parte de Deus. Sempre vem da parte do Senhor, nunca do homem. Você nunca vai ver alguém dizer assim, e alguém entrou em particular com Deus e foi falar com Deus e pediu um particular com Deus. A Bíblia sempre vai ver que o convite parte da parte de Deus. Você precisa entender isso. E quando eles vão ao monte, o monte da adoração, onde não há interferência, meus filhos, sabe, desde pequeno, né, assim, meu esposo também, quando eu entro num particular com Deus, quando Deus me chama para algo, né, assim, para falar comigo, né, assim, olha querida, eu nem se o telefone tocar, eu lembro que minha filha era pequena e o telefone tocou. E meu filho também, já aconteceu isso, o telefone tocou e eu lembro a resposta do meu filho, minha mãe está no particular com Deus, ela não pode falar agora não. E eu lembro que a pessoa até insistiu, eu disse, olha, é muito gente, ele disse, mas o gente também é o Senhor falando com a minha mãe. Querido, não foi eu ensinando, foi ele vendo, né? Querido, sabe que Deus deseja que eu e você tenha o particular, mas Ele vai te convidar. Porque muitas vezes quando a gente se autoconvida, a gente começa a dar tempo a Deus. Olha, Deus, eu estou no teu particular, mas eu preciso fazer rápido, falar rápido contigo, porque eu preciso resolver algumas coisas. Mas o Senhor leva ao particular e leva ao lugar certo, o monte. A terceira coisa que eu aprendi com esse texto é que ali no monte da adoração, no monte onde Deus separou o particular, foi ali, não é em qualquer lugar, não é em qualquer lugar, é ali. Ele foi transfigurado diante dos olhos, diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Querido, foi diante dos olhos dele. Ali, no lugar onde Deus conduziu, no lugar onde Deus o levou. Muitas vezes eu e você, né? Quer que Deus fale, quer que Deus se mostre, que Deus se revele para nós. Muitas vezes nós até ouvimos, né, o convite, o particular de Deus para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós queremos falar com Deus. Deus está convidando a um particular conosco, mostrando onde é o lugar, como é que a gente vai estar nesse lugar. Mas muitas vezes, querido, quando Deus faz logo o convite, alguém se precipita logo. Deus convidou, Ele quer falar comigo, aí começa, Senhor, olha, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo, porque isso, porque trata isso. Já começa, querido, a Bíblia vai mostrar que quando Deus chamou esses discípulos, os três, Pedro, Tiago e João, Ele chamou para um particular, levou para um monte, Ele estava mostrando, né, onde era o lugar. E ali, naquele lugar onde Ele tinha separado, onde Ele tinha colocado eles, foi ali que eles viram diante dos olhos dele a glória de Deus. Viu? Deus sendo, o seu corpo brilhava, suas vestes eram tão brancas que brilhavam. Foi diante do lugar, do particular, da direção de Deus, no local de Deus, e onde Deus estava mostrando o que Ele queria falar. Mas se você observar em todo momento em que eles estão indo, em momento em que eles estão seguindo o particular de Deus, Deus mostrando onde é, ali, naquele lugar, eles diante daquela glória, você não vai ver que eles se precipitam e estão falando alguma coisa. Eles estavam
vendo, porque o Deus que te chama para o particular é o Deus que quer revelar a sua glória para mim e para você. Que nessa manhã você entenda, assim como eu coloquei lá no grupo, ainda do teus tópicos, do que iria ser a ministração de hoje. Não é? Talvez algumas pessoas não entenderam, mas sabe que nessa manhã o que o Senhor falou ao meu coração, tratou ao meu coração, é que o Deus querido que nos vê, Ele nos chama para um particular, Ele nos mostra como esse particular vai ser no monte da adoração, no silêncio, para a gente ouvir, para a gente ver a glória de Deus, porque a gente, quando se precipita, né, em ir para o particular, a gente acha que o particular que Deus está nos convidando é simplesmente para nos dar, né, assim, e aí a gente já começa a pedir, mas o Deus estava ali querendo mostrar a sua glória. Que você nessa manhã possa entender o que Deus está falando para você nessa manhã. O convite, o local, e ali, só ali, aonde Ele vai te mostrar, é que Ele vai fazer a glória dele ser vista na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, que você seja um canal de bênção, que você possam pessoas se inscrever lá no canal. Eu não ganho nada para isso, né? Mas ganho a alegria de a palavra de Deus ser propagada, né? Ser anunciada. Querido, vai lá, né? Pega essa mensagem, envia para um monte de pessoas que Deus deseja ter um particular, que Deus deseja se revelar, que Deus deseja se mostrar para suas vidas. Seja um canal abençoador. Tenha um excelente dia, que Deus te conceda, né, a tua petição, que você que parou para ouvir nessa palavra agora, nesse momento, que o Senhor chegue aí onde você esteja, você possa sentir a presença, a glória de Deus na tua vida. Tenha um excelente dia, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.